quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo de número 21. Primeiro livro do profeta Samuel. Nós vamos ler do verso 10 ao verso 15. Primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do 10 ao 15. Todos acharam? Amém? Naquele dia, Davi fugiu de Saul e foi procurar Aquis, rei de Gate. Todavia os conselheiros de Aquis lhe disseram: não é este Davi o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças: Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença deles, fingiu que estava louco. Enquanto esteve com eles, agiu como um louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Aquis disse a seus conselheiros: vejam este homem, ele está louco, por que trazê-lo aqui? Será que me faltam loucos para que vocês o tragam para agir como doido na minha frente? O que ele veio fazer no meio do palácio? Queridos, existem momentos na nossa vida que são momentos decisivos, que são momentos de desafios, momentos que nós precisamos enfrentar na nossa vida e que são totalmente decisivos, e nós precisamos estar atentos para aprender a discernir esses momentos da nossa vida, o momento da decisão, o momento da escolha, o momento do passo que eu tenho que dar a seguir, porque senão eu corro o risco de ficar parado e a oportunidade ela não espera, a oportunidade ela passa. E você sabe que não é suficiente também a gente ter um chamado, ter uma promessa, sem antes passar pelo estágio do processo, do preparo para chegar onde Deus disse que eu chegaria. E aqui nesse momento, Davi está passando por um processo aqui na sua vida. Davi, você sabe que ele começa a trabalhar para Saul ainda novo, e se destaca no meio de todo aquele trabalho, no meio das batalhas, através do seu talento também, do talento que ele tinha com música, de compor, e toda a sensibilidade que ele tinha. E Davi começa a se destacar, e isso gerou um desconforto na vida de Saul. E eu quero que você entenda o seguinte: para cada Davi, Deus levanta um Saul. Aleluia, mesmo. Para cada Davi, Deus levanta um Saul. Saul não é instrumento do inimigo na mão de Davi. Saul é um instrumento de Deus na mão de Davi. Antes de Davi chegar no trono, Davi precisa passar pelas mãos de Saul. Por quê? Tem um livro chamado Perfil de Três Reis, é maravilhoso esse livro, e fala um pouco dessa história, do relacionamento de Davi, Saul e Absalão. E nesse livro fala de uma escola chamada Escola de Quebrantamento, onde o professor principal é Saul. Eu sei que ninguém aqui nunca passou por nenhum tipo de luta, de afronta, de perseguição, mas se você quer ser uma pessoa quebrantada, você precisa passar por essa escola. Saul ensina Davi a orar. Saul ensina Davi a ser quebrantado. E interessante, deixa eu falar algo para você, presta atenção aqui. De Saul cuida Deus. De Saul cuida Deus. Davi não se levanta contra Saul. Desde que com Saul Deus age, Deus trata. Nesse livro é como se fosse uma entrevista que fazem a Davi.
E ele falou algo interessante. Ele disse: na minha juventude eu não fui um Absalão, e na minha velhice eu não serei um Saul. Forte essa. Na minha juventude eu não fui um Absalão, na minha velhice eu não serei um Saul. Davi entendia muito bem que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dele era um processo de Deus. Deus é um Deus processual. Deus é um Deus que Ele vai tratando e trabalhando em nós, nos preparando para a gente chegar aonde Ele estabeleceu para nós, no lugar onde Ele estabeleceu para nós. E aqui nesse capítulo que nós lemos, Davi está fugindo, só que aqui ele ainda não tinha um exército. Mais para frente que ele chega na caverna, e aí vai chegando para ele os endividados, os frustrados, os descontentes, os amargurados. Dali que Davi começou a formar o seu exército. Mas até então aqui, Davi está sozinho e ainda tendo que fugir de Saul, porque Saul queria matar ele. E de repente Davi se vê no meio dos filisteus. Era risco de vida total, o cerol ia passar. Veja bem, Davi tinha matado Golias. Golias era o quê? Filisteu. E de repente Davi está no meio daqueles caras, e aí começam a reconhecer Davi. E ali, é Davi, não é aquele cara que matou Golias? Não é ele que o pessoal cantava lá? Não é ele que... Ih, rapaz, está aqui sozinho, está de bobeira. E quem sabe não é agora da gente tirar aquela parada limpa, não é a hora da vingança. O texto não fala, mas vamos, viaja comigo. Davi era visto como uma ameaça, só que ali Davi estava sozinho. Era a oportunidade certa para eles poderem se vingar. Eles começam a falar de Davi na frente dele, o cochichar. Davi, aquele cara, não sei o que, conhece ele. Davi, lembra. Davi começa a entrar num desespero. E aí ele é levado a uma atitude. Ele fala assim: cara, só tem uma saída, eu vou me fingir de louco. E a palavra dessa noite eu quero falar o seguinte: a loucura salvou a minha vida. Eu não sei se você já viu alguém falar assim: você está maluco de fazer isso? Você está doido de largar aquilo que parecia tão seguro, tão estruturado, e de repente você abandona tudo e larga tudo para seguir um chamado, para cumprir algo? Você é doido! Chegou ela. Quando ela chega eu fico todo desconcertado. Tem que achar o rumo de novo. Tem que achar o retornelo, Danilo. Voltar ao S, ou sei lá. Queridos, Davi tem uma atitude que ninguém esperava. Ele começa a deixar a barba escorrer, pela barba, saliva escorrer. Começa a bater a cabeça, começa a dar uma de maluco. E o cara é doido. Só que naquele ato de loucura ele estava preservando a sua vida. Levam ele até o rei, e o rei pergunta: vem cá, não tem maluco demais já ao meu redor não preciso mais um não. Eu já tenho doido demais na minha volta, eu não preciso de mais um não. Manda esse cara embora. Querida, a verdade é que às vezes para você cumprir uma visão, para você seguir uma visão, para você cumprir um chamado, você vai ter que ter atitudes radicais que vão parecer doideira, que vão parecer loucura. Eu conheço uma pessoa que tinha recebido o seu salário em espécie, botou no bolso, pegou um ônibus. Aí ele percebeu que tinha uma pessoa no mesmo ponto que ele, que também estava no ônibus, olhando para ele. Ele falou: pô, esse negócio está esquisito. Ele falou: pô, vou dar um sinal, vou descer daqui, vou descer desse ônibus. Está perto da minha casa, vou dar logo o sinal, vou descer. Deu o sinal, dentro, desceu do ônibus. Quando ele olha para trás, a pessoa, o cara que estava no mesmo ônibus que ele, desceu também, está vindo na direção dele. Ele: cara, estou com minha grana toda aqui no bolso. Ele falou que ele foi tomado por um momento de loucura. Ele estava passando numa pasta dentro das Américas que tinha um monte de mato. Ele entrou no meio do mato e fingiu que estava com dor de barriga.
E abaixou e ficou assim, ó. Diz que quando o cara estava indo na direção que ele foi, olhou para ele e quando ele assim, ó. O cara é maluco, o cara foi embora. Às vezes existem atos de loucura que nos livram. Eu estava dando descontraída. Mas se ele não faz aquilo, ele podia ter perdido o salário do mês todo. Ele falou, eu vou dar uma de maluco. Porque a pessoa quando vê o outro meio doido, ela fica meio chega perto. É, não é verdade? A gente vê a pessoa já bem diferente, a gente fala, esquisito, diferente. Uma pessoa que não se enquadra muito dentro dos nossos padrões, a gente olha e fala, nossa, é esquisito. Tem medo dele. A Laura falava assim, né? Tem medo dele. Tem medo dele. Ela abreviava, tem medo dele. Então a gente é assim, mas Davi foi tomado por um momento de loucura. A verdade é que, e aqui eu não estou falando de loucura de maneira literal, mas algumas atitudes que a gente faz, que a gente toma na nossa vida, alguns passos que a gente dá na nossa vida, que o louco aqui tem a ver com aquela pessoa que não faz o óbvio. O louco é a pessoa que não faz aquilo que é esperado, não faz aquilo que está dentro do manual. Ele decide cumprir uma visão, independente do que outras pessoas podem pensar dele. Ele fala, eu decidi romper e eu vou além. Vão me chamar de doido, mas eu vou seguir aquilo que Deus me disse que eu vou fazer. Eu vou em direção àquilo, ao lugar onde Deus disse que eu vou chegar. Não importa se pode ser loucura, se pode parecer doideira, pensem o que quiser. Pensem o que quiser, mas eu vou em direção ao chamado, eu vou seguir em direção àquilo que Deus falou. Davi disse, eu vou dar uma de doido, mas eu não vou morrer aqui. Oh meu Deus. Talvez você Deus está te dando um empurrãozinho hoje, te botou numa situação que você parece que não tem saída. Meu irmão, o ato de loucura pode salvar a sua vida. É sair do lugar do conforto, é sair do lugar da acomodação, é ter coragem de romper onde outras pessoas da sua família não tiveram coragem de passar daquele ponto. E aí você está se vendo estacionado no mesmo lugar que aqueles que vieram antes de você estacionaram. Aí eu te pergunto, vai estacionar aí também? Porque minha avó ficou aqui, porque minha bisavó ficou aqui, porque meu pai ficou aqui, porque não sei quem, e está você no mesmo lugar travando a tua vida de novo. Ei, rompe com isso. Mas vão dizer que eu estou maluco, deixe dizer, deixe falar. Você é maluco de trancar aquela faculdade do campo missionário. Ou você é maluco de abrir uma empresa no meio de uma crise. Você é maluco de largar tudo, de abandonar 20 anos de carteira assinada para... Coragem não é para muitos. Coragem não é para muitos. Porque tem muita gente que está na torcida dizendo vai, mas ninguém tem coragem de ir. Tem muita gente que gosta de botar pilha. Cara, se eu fosse tu, mas esse que fala se fosse tu, ele nunca fez nada. Tem os diretores de clima. O diretor de clima fica só na torcida, vai lá, e ele cara não faz nada. Poucos são os que têm coragem de ir. Poucos são os que têm coragem de romper com sistemas. Poucos são os que têm coragem. Às vezes é melhor o conforto do sistema, mas viver uma vida medíocre. Tem gente que prefere o conforto do sistema e viver na vida medíocre do que arriscar alguma coisa. Tem uma escritora chamada Marguerite Yourcenar, que ela disse o seguinte: creio que quase sempre é preciso um golpe de loucura para se construir um destino. Quase sempre é necessário um golpe de loucura para se construir um destino. Você já deve ter ouvido essa expressão: você está maluco? Ah, minha avó está maluca, não? Você está maluco de largar tudo para trás? Você está maluco de começar de novo? Você está maluco de... Eu não conheço ninguém que tenha seguido a Cristo que seja que fosse muito normal. Não tem um normal. E para viver pela fé, às vezes é necessário mesmo atos que para alguns vão parecer atos de loucura. Né?
deixar para trás algo que você se esforçou para ter, que você se esforçou para construir, que você deu o seu sangue, que você deu o seu tempo, e de repente Deus chega e fala: entrega tudo, sai. Deus agora. Gente, vou contar aqui um testemunho particular. Quando eu montei o 4x1, quem lembra da banda do grupo 4x1? Eu tinha recebido um convite para gravar um disco solo. Eu não queria gravar disco solo. Eu não quero essa parada, não quero gravar disco solo. Mas eu tenho uma ideia para uma banda. Falei para o dono da gravadora: a senhora autoriza montar uma banda, trazer um projeto pronto aqui, entregar, se interessar, e vocês lançam? Foi quando eu montei, chamei o Salles, chamei o Valmir. Começamos nós três a banda, no meio da gravação de um disco do Voices. Compomos algumas canções, gravamos rapidinho, no intervalo das gravações. Saí, não tinha guitarrista, chamei o pianista para gravar as guitarras. Depois eu conheci o Duda lá em Joinville e trouxe o Duda para o Rio. E eu confesso para vocês que eu não tinha a menor ideia do que ia acontecer com a banda. Não havia uma pretensão, não tinha uma... Não esperava, tá aí o trabalho, 5 pães, 2 peixinhos, a gente fez, bom, tá aí. Lançaram o disco estourou. Vendeu mais de 150 mil cópias. 250. Depois veio o De Volta à Inocência. Dá vontade de pular. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Tudo ali, o disco vendeu mais um pouco. Aí veio o disco, começamos a gravar o disco com um chamado. Tem um chamado. Aí a gravadora chamou para renovar o contrato. É a hora boa para o cantor, é a hora que renova o contrato. Já foi melhor. Hoje em dia, com a crise que veio, estou falando isso de... O Isaac tinha 3 anos de idade, 10 anos. Não, o Isaac tinha acabado de nascer. 13 anos atrás, 14 anos atrás. O Isaac não tinha nascido ainda. O Isaac nasceu no meio do processo. A gravadora chamou a gente para renovar o contrato. Tinha batalhado pela banda. Eu criei o nome da banda. E Deus falou: sai. Na hora de comer o filé, Deus disse: sai. Vou achar que a gente brigou. Sai. Tem certeza que não dá para... Sai. Eu não sabe o conflito que eu passei. Ligava para os caras, eu comecei a preparar a situação, porque a gente era uma família. Comecei a preparar a minha saída. E começou uma choradeira já, tipo... Uma choradeira. A gente era muito bolado. A gente fazia tudo junto. O Valmir, cara, pelo amor de Deus. Você pediu. Gente, vocês vão dar continuidade à visão. Vocês vão continuar. Mas eu confesso que falei: Senhor, na hora de pegar um dinheirinho do trabalho que a gente teve, e Deus disse: você não está nisso por dinheiro. Sai. Todo mundo falou: ele é louco. Louco, a música está estourada. Aí veio a música como chamado. Quando eu cheguei a gravar, a música estourou. Deus: sai, entrega, eu tenho algo para você. Cheguei, pedi um almoço com a diretora da gravadora. Quando eu comuniquei a situação, falou: você é maluco? Eu falei: eu sei. Eu sei que eu sou maluco, mas puxa vida, você demorou tanto fazendo negócio aí, negócio agora. Já está. Deus falou que era até aqui. Deus está me preparando para uma outra coisa que eu não sei o que é. Falei: é mais forte do que eu. Sai. Há pouco tempo a gente começa esse trabalho, mas antes de começar foi uma luta. Havia conflitos dentro de mim, ô filhozinho. Profetiza o microfone sem fio, aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um de cabeça, que o meu que funcione, que seja curado, porque deu ruim.
E aí passaram-se 10 anos. Deus preparando a gente para esse tempo de hoje. E às vezes é complicado o tempo do estar sendo o tempo da incubadora, que se fala? Incubadora ou incubadeira? Incubadora. É o tempo que você está sendo preparado. Preparado. Sabe? Temperado. E às vezes é necessário atos que pareçam loucos. Mas você só perde nesse processo se você negociar sua mente. Por isso que você não pode desviar a sua mente daquilo que Deus disse a teu respeito. Davi foi tentado por várias vezes a desistir. Ele podia ter chegado aqui e falado: eu vou abandonar esse negócio, eu não quero passar por isso, não preciso passar por isso, eu vou embora, eu tinha meu pai, estava tudo certo lá, eu não vou. Mas Deus havia um chamado para ele, havia preparado ele para colocar aonde havia um trono preparado para ele. Só que aqui está sendo perseguido, dando uma de maluco, fumando pela boca. Depois ele chega dentro de uma caverna, e aí só chegou gente boa perto dele. Mas a Bíblia é cheia de pessoas que não são muito normais. Por exemplo, Abraão. Abraão, com 75 anos de idade, ouve um chamado, recebe um chamado de Deus. Abraão, é o seguinte: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Peraí, é na hora da aposentadoria do cara. Interessante é que ele não reclama. Ele não diz: Senhor, eu vou me cansar muito, porque eu já tenho 75 anos de idade. Não tinha carro naquela época, querido. Era a pezão no deserto, ou de cavalo, ou camelo, ou de jegue. Sei lá, mas tu já andou de cavalo um dia todo? Como é que tu fica? Dolorido. Mas não havia desânimo em Abraão. Ele recebe o chamado. Eu falei um pouco isso aqui hoje, de como que a nossa geração hoje é uma geração preguiçosa. Eu morava no morro, tinha que comprar pão lá na padaria, lá embaixo. Minha mãe me mandava lá comprar pão e leite. Aí vinha eu com aquele saco dessa CPL furadinho assim do dormado, com o pão na mão. Só que no meio do caminho o pão estava na metade, que você arranca o bico do pão, né? Até chegar em casa, quando eu botava o pão embaixo do sovaco, eu falava: por que eu estou pondo embaixo do braço, menino? Tu pede hoje para um moleque comprar pão, o moleque reclama. Eu descia para comprar pão, voltava, depois eu chegava em casa: mas se arruma, eu tenho que ir para a igreja. Descia tudo para ir para a igreja era mais longe, ainda descia o morro, descia a rua toda, atravessava a rua, andava mais um pedaço, ia para trás do sede e chegava na igreja. Acabava o culto, subia tudo de novo. Hoje em dia a pessoa se cansa com facilidade. Bota seu filho para trabalhar em casa, né, Isaac? Varre o quintal, joga o lixo fora, lava o banheiro, arruma a cama. Meu filho não precisa disso. Precisa, que vai ensinar seu homem. Ensina, dê tarefas, dê responsabilidade. E a gente descia o morro com o instrumento nas costas, com um teclado pesado. Acabava o culto e às vezes não tinha ninguém para falar assim: irmão, cantaroninha, com o teclado não, é paz do Senhor, Deus abençoe. E subia o morro com o teclado nas costas. Um tempo depois, o pastor que assinou a igreja começou a me pegar e me deixar em casa todo domingo, com uma Fiatzinha 147. O pastor Gideão fez isso. Quando ele viu a minha luta, ele falou: olha, eu vou te pegar todo domingo de manhã e te deixar domingo depois do culto da noite. Pô, beleza, maravilha. Depois eu conheci a Fernanda, ela tinha uma Fiat Prêmio, aquela história que você conhece. A luta naquela Fiat Prêmio, mas levou a gente para muito lugar. Mas Abraão recebe um chamado e ele decide deixar tudo para trás, porque o chamado era mais forte. Muita gente podia falar: Abraão está maluco. Acho que é a idade, já não está regulando bem, ele deve estar delirando. E ele deixou tudo para trás em prol do chamado. O outro que foi meio doido foi Moisés, ainda um pouquinho mais à frente, com 80 anos. Moisés ali, cuidando das ovelhas, de repente ele olha para um lugar que ele passava todo dia, ele vê uma planta falar com ele.
Oi, Moisés. Tu imagina tu chegar em casa e o pastor Mambaia te dar boa noite. Você imagina você entrar na tua casa hoje, abrir o portão, a planta que você tem lá bonitinha, falar: oi, como vai, Pai do Senhor, glória a Deus, como foi o culto, diga pra mim. Você ia falar assim: a planta falou comigo. Iam falar: tu tá maluco. Se tu falasse pra alguém assim, que a planta falou contigo, tu ia falar: cara, o fulano tá doido. Esse negócio de Espírito Santo, de profecia, tu já é meio maluco. Imagina, Moisés, olha só, eu vou usar você, Moisés. Eu estou com 80 anos, é você mesmo, 80 anos para ir lá libertar o povo do Egito. Está se achando velho? Está se achando sem energia? Está aí dentro de você, você precisa ter um propósito. Você precisa ter um motivo. Você precisa ter uma visão. Tem gente que está reclamando de cansaço, ou de angústia, de tudo, sabe por quê? Perdeu, o propósito foi perdido. A visão foi perdida. E você precisa redescobrir o teu chamado, o teu propósito, para que a energia, para que o ânimo volte para você. Posso ouvir um amém aqui? Está me acompanhando? Meu Deus, Moisés, Noé foi tido como louco quando estava construindo a arca. Mas era um momento de decisão ali. Ele estava obedecendo a Deus. Ninguém acreditou. Todo mundo falava que ele estava louco, mas os filhos dele acreditaram nele. Meu pai é um homem de Deus. Se ele está fazendo, é porque o negócio é sério. Noé. Vários homens de Deus na Bíblia tiveram seus momentos de loucura. A loucura é isso, é fazer o que ninguém espera que você faria. Agora eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios. Capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 18. 1 Coríntios 1. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Olha o 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Aleluia. Queridos, Jesus, quando estava no Getsemane, ali também era um momento de decisão. No Getsemane, Jesus estava sendo confrontado pela sua própria humanidade, e ali era um momento de decisão: ou eu sigo em frente ou eu paro aqui. Por isso que eu disse no começo, para nós ficarmos atentos aos momentos de decisões da nossa vida, a momentos onde a chave precisa ser virada, ao passo que eu preciso dar que vai ser definitivo. Jesus está no Getsemane. Getsemane, você sabe o que significa? Lugar da prensa. Então Jesus ali estava sendo espremido. A nossa redenção começou ali no jardim. Amém? Amém. Porque por um jardim, num jardim o homem caiu. Jesus começa a redenção por um jardim. Só que ali Jesus começa a conversar com Deus, ele e o Pai.
Pai, meu irmão, é o seguinte, quando eu estava aí, eu achei que fosse de uma maneira. Foi muito legal a hora, os 3 anos que eu vivi até aqui. Os milagres. Puxa vida, os cegos enxergando. As pessoas tendo as suas vidas transformadas. Só que agora se aproxima a hora do desfecho disso tudo, do fechamento. E eu estou com vontade de desistir. A pressão está tão grande sobre mim, o medo que tomou conta de mim, o pavor que me revestiu agora, o pavor é tão grande que é o seguinte: será que não teria outra maneira da gente finalizar isso? Será que a gente não conseguiria um outro desfecho para essa história, para esse episódio? Porque vamos tentar, quem sabe, uma outra maneira que não seja preciso eu passar por aquilo que está por vir. E aí ele fala: Senhor, se for possível, olha para cá, olha para cá. O que ele disse lá no Getsemane? Senhor, se for possível, dá uma passadinha desse cálice. Se for possível, passa de mim esse cálice, talvez porque é insano o que eu estou fazendo. É meio louco. É meio louco. O pavor, a morte está na minha cara. O medo está aqui na minha cara. Até aqueles que eu achei que estivessem comigo, eles estão dormindo. Deus, será que tem como a gente... É possível passar de mim? Mas aí Jesus fala logo o seguinte, logo a seguir: contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. No final de tudo, Senhor, eu decido, eu vou até o fim. Se não é possível passar de mim esse cálice, que eu beba dele até a última gota. Sabe, quando Jesus olhou para dentro da taça, quando Jesus olhou para dentro do cálice, ele pensou na gente e disse: eles não vão conseguir beber isso. Não tem outro que consiga beber isso. É muito amargo, é muito veneno, é muita inveja, é muito trauma, é muita dor, é muito desgosto. Tudo estava dentro daquele cálice. O cálice que era para a gente beber estava diante dele. Ele disse que não vão conseguir, então eu vou praticar um ato de loucura. Eu vou em frente, eu vou beber até a última gota. Por isso que eles falam que a cruz foi uma loucura. Por isso que havia uma crise no meio dos gentios, porque não é possível um Deus passar por isso. Isso é loucura. Não é possível aquele que se diz ser filho do Deus Todo-Poderoso, não é possível um pai não faria isso com seu filho. É impossível que isso aconteça. Esse homem é um louco. Porque o que mais impressionava eles é que na cruz Jesus não agiu de maneira poderosa. Deixa eu te falar uma coisa: você não foi salvo pelo poder de Jesus, você foi salvo pelo caráter dele. Nós vivemos num tempo que nós queremos o poder de Deus, só que o caráter de Deus é maior do que o seu poder. Oh meu Deus! Nós vemos para a igreja e nós queremos o poder de Deus, que é a cura, o milagre, a restauração, o sobrenatural. E aí às vezes nós só nos apegamos a uma parte de Deus. Eu quero uma parte de Deus, mas eu não quero o todo de Deus.
Em João 6, Jesus prega um sermão pesado sobre isso. Vocês estão vindo atrás de mim porque eu enchi a pança de vocês com os pães e os peixes. Não trabalhe por esse pão que perece, mas vocês precisam do pão da vida. Aí eles falaram: dá-nos desse pão. Ele disse: eu sou o que falo com vocês. Aí Jesus vem pregando um sermão pesado. Até lá no versículo 60, os discípulos chegam para ele e falam assim: mestre, deixa eu te falar uma parada. Esse sermão está muito duro, a igreja vai esvaziar. Prega só coisas positivas, para a igreja não ficar vazia. Prega sobre os milagres, porque é o seguinte: a congregação está esvaziando. Inclusive, alguns dos seus discípulos meteram o pé. Aí acharam que Jesus fosse ficar mexido com aquilo ali, né? Rapaz, é isso que estão pensando de mim? Jesus vira e fala: e vocês não foram embora também não? Em outras palavras, não vou aliviar no sermão para agradar A ou B. Eu tenho uma tarefa a cumprir. Eu tenho uma palavra a zelar por ela. Por isso que na cruz havia uma expectativa. Havia uma expectativa em torno daquilo que Deus, que Jesus pudesse fazer. Mas você precisa entender uma coisa: que o poder de Deus é apenas uma parte dele, mas não o todo dele. E aí eles esperavam, porque veja bem, queridos, a cruz era o cenário ideal para Jesus arrebentar de demonstrar o seu poder. Talvez poderiam pensar: pô, é o seguinte, estão fazendo surpresa, mas na cruz ele vai esculachar. Pô, ele vai chegar lá, não é possível que ele vai deixar passar isso assim, não é possível que ele vai ficar calado esse tempo todo, não é possível. Vai ter uma hora que ele, querido, já pensou nisso? Todo mundo esperando ele pode muito bem na cruz, quando ele estiver lá, pá, dá uma piscada de olho com um monte de anjos, o soldado caiu fulminado, aquele cara que bateu nele perder a mão na hora. Ah, ele podia fazer isso. Ah, ele podia muito bem fazer dessa maneira. Havia uma expectativa. Só que diz a Bíblia que, como ovelha muda, ele foi levado para o matador. Queridos, sabe o que é você ter algo que você poderia usar para te tirar do sofrimento e você não usa de propósito? Você não está entendendo? Sabe quando você decide não responder à afronta que cometeram contra você, porque talvez a resposta poderia ser tão desproporcional, e você escolhe sofrer afronta calada? Eu poderia usar tudo que eu tenho, mas eu não vou descer no nível dele. Jesus poderia muito bem na cruz do Calvário pegar todo o poder que ele tinha, nem todo, talvez 1%, 0,5%, ou sei lá, uma gotinha do poder dele, do seu poder seria suficiente para acabar com aquilo tudo. Só que ele deixou de lado o seu poder. Ele abriu mão do seu poder para cumprir a sua palavra. Glorifica a Deus. Ele abriu mão do seu poder e ele preferiu fazer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Na cruz ele não curou nenhum enfermo. Naquele dia ali, no dia do evento, não ressuscitou um morto, não restaurou uma família, não libertou um oprimido. Mas a partir daquele dia, ele curou todos os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele devolveu de volta a esperança, ele removeu o castigo, ele reconciliou o homem com Deus, ele foi a ponte.
você acha que ele ficou descansando no túmulo? Ele pediu um túmulo emprestado por 3 dias. Aí me empresta um túmulo rapidinho, só para resolver uma parada. A palavra diz que ele foi no inferno e pregou aos cativos. Levou o cativo, o cativeiro, ainda pegou a chave da morte do inferno da mão do diabo. Ele nunca para. Ele nunca para. Ele não precisava comprar um túmulo para ele, porque ele era só de passagem. José de Arimateia, rapidinho. Logo que ele passa pela cruz, ele vai direto para o inferno. Qual foi o lugar que você pregou e você se converteu? Ele foi direto para o inferno depois que ele passou pela cruz. Começou pregando lá, depois da cruz. Só que havia uma expectativa. Ele é um Deus fraco. Ele é louco de passar por isso. Só que eu tenho que entender o seguinte: no ato de maior loucura dele e da sua maior fraqueza diante dos homens, ele estava sendo mais forte do que toda a humanidade, porque sobre ele estavam os nossos pecados, as nossas iniquidades, sabe? Todos os estupros, todas as violências, todos os abusos, toda a corrupção do mundo estava sobre ele, porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele decidiu, sabe por quê? Porque eu não suportaria, você não suportaria. Então ele veio e se fez um de nós. Ele desceu no nosso nível, porque a gente jamais conseguiria chegar a ele. Então ele desceu até nós para nos levar com ele. Esse é o nosso Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Danilo, me ajuda. Hoje é um dia onde nós lembramos do sacrifício dele. Eu quero que você entenda que quando Deus parece fraco, porque às vezes a gente acha que porque ele não está fazendo nada, ele está inoperante. Isso não é verdade. Quando ele parece que está em silêncio, ele está fazendo algo que você não viu ainda. Quando você pensa que Deus está inoperante, out of service, fora de serviço, ele está fazendo algo que você não percebeu ainda, que você não viu ainda, porque ele nunca para. Ele nunca para. Ele nunca para. Aleluia. Naquela cruz, ele operou o maior milagre. O maior milagre que ele fez não foi através do seu poder, mas foi através do seu caráter. Foi o maior milagre, que foi a salvação para nós. Coisa linda isso. O maior milagre dele não foi através do seu poder, mas foi através do seu caráter. Glória a Deus. Eu peguei um texto que eu não lembro de quem é, e que eu nem ia ler ele, mas acabou que a mensagem, Deus faz essas coisas, deu uma liga aqui, que fala sobre exatamente a mensagem da cruz, e eu vou ler para você, eu quero que você preste atenção. A cruz não foi somente uma mensagem de Deus ao mundo expressando o seu amor máximo. A cruz também foi, em contrapartida, a mensagem do mundo para Deus, dizendo: não te queremos mais aqui, fora daqui.
O expulsaram do mundo, crucificando-o numa cruz. E o pior ou melhor, ele deixou, ele permitiu. O Filho de Deus se permitiu ser crucificado, anulou-se a si mesmo e deu de si mesmo. Foi a fraqueza de Deus que venceu o mundo. Daí o cristão ser chamado a trilhar o caminho da fraqueza, a se abandonar em Deus e permitir ser resistido, ser afastado, ser ignorado. Aquele que a estas coisas não se permite pode acabar se tornando o assassino de seu irmão. Quando age por força ou por violência, age não como Deus em Cristo, mas coloca-se ao lado das forças opressoras do mundo. Jesus nunca se apresentou com uma bala de canhão. E também hoje pode-se entender que a presença de Deus é fraca no mundo, a ninguém força. O Espírito permite ser resistido, ser apagado, ser deixado de lado, e dizem, até se entristece. E assim, de certa maneira, continuamos expulsando Deus do mundo, pelo menos do nosso mundo pessoal. Pois tentações de força e poder não combinam com o homem de Nazaré. Daí a presença de Deus no mundo está aí para convencer o homem a amar e a renunciar àquelas forças de morte que parecem atuar de dentro para fora de si. É uma influência do amor, do espírito de amor. Roger de Taizé costumava dizer, com seu costumeiro fervor, Jesus é o Cristo, o Deus que continuamente vem até cada um de nós. Daí a presença de Deus no mundo não está aí para evitar tragédias naturais, influir no curso da natureza, quem lê, entenda. Mas está aí para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, ainda não deixa de ser uma presença fraca, entre aspas, no mundo, pois depende sempre do assentimento ou do consentimento humano para se fazer sentido e obedecido. Mas ainda que assim o seja, conforme já dissemos, a fraqueza de Deus é maior que o mundo, sua loucura maior que a sabedoria do mundo, e quando estivermos finalmente fracos, é aí que seremos fortes. Fique em pé no seu lugar.